De Eneida D'Alessandro Plastino, com licença, amigo. Obra inspirada pelo espírito Jean-Paul Maurice, parte 2, capítulo 4. As vibrações do amor. A impressão dessa última experiência ficou bem marcada em minha consciência. Vivenciei a lei da força intensa de uma energia superior sobre a inferior, mas a maior expressão da força que eu vi, de quase não suportar assistir com meus olhos da mente, foi quando meu filho febril gritava de dores. A família chamou o médico, que por sua vez não encontrou a causa lógica daquele quadro de sofrimento e nem saberia quais medicamentos poderia receitar para obter um lenitivo. Fui chamado às pressas em meu trabalho, e assim que cheguei em casa, todos se encontravam em estado emocional alterado, inclusive o médico que eu assistia no momento. Perguntei-lhe o que havia acontecido de anormal e ele anunciou que eu deveria chamar um padre, porque seus recursos haviam se esgotado. Havia feito tudo o que convinha para aqueles casos. No feito esperado pela medicina, portanto, meu filho não reagia a nenhum estímulo. Como todos entraram em pânico diante do comunicado médico, eu pedi a retirada dos ajudantes ali presentes. Chamei minha esposa a fim de orarmos em favor de nosso filho. Diante do sofrimento interminável do nosso filho, imploramos ajuda do alto, quando me lembrei de Jansen. Clamei mentalmente por ela, quem sempre esteve ao meu lado nesses momentos difíceis, e pedi-lhe auxílio. Abri os olhos e uma luz adentrou o ambiente em que nos encontrávamos. Cobriu nosso bebê de raios reluzentes como chuvas de prata, e ao tocarem a superfície de seu corpo, descontraíam de súbito as contrações musculares descompensadas. Ao mesmo tempo, minha esposa adormeceu, devido às vibrações sentidas. Subitamente vi um ser maravilhoso surgindo entre as luzes, em tons dourados e cintilantes. Ao se aproximar de mim, disse-me: meu filho, você deve orar muito por esta criatura que você trouxe ao mundo. Futuramente será necessário que ele participe de uma religião e esteja atuante, senão sua vida será muito curta. Comece instruindo-o desde cedo. Sua luz era tão pura que mal aguentei em pé. Desacordei como minha esposa havia feito antes. Meu filho acordou após algumas horas e, refeito seu semblante, se apresentava alegre e descontraído. Logo se alimentou, nos abraçou bem calorosamente, se ajeitou bem acomodado e respirou fundo, dando-nos aquele sorriso. Se eu não estivesse com minha esposa, ninguém acreditaria ao contar o quadro de nosso filho, mas foi ela mesma quem chamou gritando por todos para verem o milagre das orações. Os dias foram passando mais tranquilos, depois desse fato dramático, infelizmente por pouco tempo, quebrando a minha crença. Assim que fui ao seu quarto fazer as orações diárias, ao abrir a porta, subitamente fui derrubado. Uma entidade enorme se encontrava atrás da porta em vigília, para ninguém atrapalhar a farra que o restante do grupo estava preparando contra o meu filho novamente. Meu Deus, clamei, será possível que não teremos mais trégua? Lembrando de meu amigo instrutor, restaurei a minha confiança. Aproximei-me da entidade que me derrubou e disse-lhe com gentileza que ela era uma pessoa muito especial, como ela conseguia fazer aquele mérito. Sentei-me ao seu lado sem intenção de olhar-lhe. Ofereci algo em especial, uma fruta suculenta posta à mesa. Limpei-a, estendendo em sua direção. Porém a figura esticou seu braço para agarrá-la, mal a tocou, e como uma mágica a fruta murchou e secou de súbito. Seguramente o que ocorreu não foi intencional, verdadeiramente foi o resultado forte de suas vibrações negativas emanadas sobre a fruta. Disfarçando, raciocinei na maneira de conquistá-la. Todas as tentativas gentis eram inúteis. Infelizmente aquele ser
Estava muito endurecido pelo ódio, pelas próprias sensações negativas plasmadas em sua superfície vivente. Resolvi cantarolar para o meu filho suavemente, ao mesmo tempo que eu acalentava, dizendo-lhe: "Você é meu querido. Não sei como pôde nascer tão lindo assim. Sou tão feio para ser seu pai, e sua mãe fez você da melhor maneira que soube." Convidei a entidade a ver quão feliz eu era em ter essa criança ao meu lado. Não sei de que forma veio ao meu pensamento essas ideias convincentes. O que sei é que tocaram o íntimo daquele ser, que aos prantos se debruçou aos meus joelhos pedindo meu perdão. Disse-me que eu não poderia entender o porquê da dor que ele estava sentindo ao me ver assim tão feliz. Havia anos que ele não se lembrava da força de um amor capaz de transformar os erros, as dores, a ira. O afeto de um pai despertou nele a lembrança amorosa com que seu próprio pai o havia tratado, o que o fez ressentir-se de estar causando sofrimento àquele pai. Pediu-me perdão pelas maldades e pelos erros, rogava chorando pelo meu amparo, manifestando sua carência de filho pródigo. Emocionado, rezei por ele com todo o fervor, e em poucos segundos as suas feições foram se alterando lentamente, deixando à vista uma pessoa pequena e de rosto delicado. Um homem tão fragilizado que tocou meu coração. Abracei-o sinceramente, dizendo que ele poderia me considerar o seu pai, convidando-o a vir me visitar sempre que precisasse de um colo. Ali ele ficou por um tempo, contando sua relação com o pai. Este havia sumido de repente, quando era apenas uma criança. A pouca recordação que lhe restava de seu querido pai era da infância, deixando uma saudade enorme dele. Terminamos aquele assunto tranquilamente, com a promessa de manter essa amizade. Como resultado de tanta dedicação desse novo amigo, protegendo nosso filho de outras entidades, ele pôde crescer mais naturalmente, portando ligeiras alterações de sono. Às vezes desmaiava sem motivo algum, porém nada comparado às torturas acontecidas na sua tenra infância. De tempos em tempos, eu notava presenças dos que o haviam maltratado anteriormente, e com a minha paciência adquirida durante as experiências anteriores, conversava mentalmente com cada um deles, tentando auxiliá-los de alguma forma. Por meio de tantos esforços, eu perdia minhas energias, além de absorver todas as vibrações que eles impregnavam no ambiente. Logo fui envelhecendo precocemente, devido às forças contrárias com que eu tinha de lutar. As rugas apareceram em posições reflexas às preocupações. A postura de cansaço surgiu nas costas, pressionando o abdômen. Com isso, as dores estomacais eram muito intensas. Mal conseguia me alimentar de sólidos. Somente o líquido era agradável na deglutição. Com a perda de peso e o enfraquecimento dos ossos, as consequências na locomoção foram graves, urgindo uma bengala ou o apoio de um braço amigo. Enquanto isso, nossos filhos seguiam rumo de crescimento, entrando na fase adulta, desfrutando dos recursos que eu havia deixado, especialmente para ingressarem na vida profissional, sem preocupações financeiras. Casaram-se enquanto eu me despedia desta vida, cansado e incapaz de me levantar da cama. Em estado de inapetência total, me despedi dos queridos e, sorrindo, entrei no plano espiritual. Capítulo 5. O encontro com Jensen. A minha entrada no plano espiritual foi suave, com sensação de leveza. Minhas pernas se movimentavam sem meu comando. Minha mente projetava vivamente pensamentos ricos, com imagens felizes vividas no meu passado. Eu sorria ao reconhecê-las, abandonando as dúvidas e as dores, esquecidas por muito tempo. Meu semblante se transfigurou em uma feição jovial, refletindo o estado em que me encontrava. Permaneci em estado de paz e harmonia. Subitamente os pensamentos foram interrompidos por uma porta que se abriu à minha frente. Uma luz dourada invadiu meu quarto,
aquecendo o ambiente suavemente. A luz era de tal magnitude que automaticamente fechei os olhos, mal pude controlar o reflexo natural da defesa ocular. Porém, pude ver com os olhos espirituais a minha linda amiga envolta naquelas vibrações douradas, presente diante de mim. Olhou-me suavemente, abrindo seus braços calorosos, me recebendo em seu colo mais uma vez. Ela disse-me: meu filho, você cumpriu sua tarefa tão difícil para o encarnado superar. Conseguiu auxiliar tantos irmãos sofredores, mesmo sem conhecimento prévio, somente com a força de seu amor. Fez dos inimigos seus amigos e companheiros de jornada. Auxiliou suas transformações de feições de mágoas e dores em semblantes jovens, esperançosos de verem a luz. Dedicou sua vida a esse propósito, mesmo tendo de enfrentar as insatisfações dos amigos ao vê-lo tão determinado diante de suas visões, por eles consideradas absurdas e maníacas. Apesar de todas as adversidades, enfrentou-as com muita firmeza até o final de sua vida. Assim sendo, por adquirir uma conquista merecida, deixo a você a liberdade de reencarnar junto aos seus mais queridos irmãos. Porém, terá mais uma tarefa humanitária: auxiliar pessoas acometidas pelo desequilíbrio emocional. Será um médico psiquiátrico, nascido em um país sem muitos recursos monetários, onde terá a chance de trabalhar com os mais dedicados profissionais da área. Não encontrará dificuldades em exercer a profissão, pois sua vidência será mais específica, elucidando as origens da implantação da doença naqueles pacientes. Você será capaz de separar sua vida particular da profissional, sem alterar-se, como ocorrido na vida anterior. Estará equilibrado o suficiente para inteirar-se da realidade de cada indivíduo ou paciente. Contudo, levará a vida inteira dedicada à profissão. Para tal, deverá seguir-se em uma família ou companheira definitiva. Apesar disso, será muito amado por todos, sem inimigos reais, só terá adversários profissionais que limitarão as suas atitudes sem bases na ciência. Portanto, terá que conciliar suas visões, restringindo-as às comprovações na ciência. Essa função conciliada será de grande utilidade, proporcionando novo impulso na área da psiquiatria. Lembre-se de que sua vaidade vai estar em questão, daí encontraremos uma forma de ajudá-lo, restringindo-o sem ter contatos diretos com as tentações. Informo-lhe dos desafios que terá fisicamente. Suas condições energéticas serão desfavoráveis para ter uma longa vida, ou até mesmo saudável. Isso porque você não terá um tempo hábil para se recuperar aqui. Deverá encarnar nestas condições energéticas atuais. Quero que entenda essa sua condição de companheiro intercambista dos trabalhadores espirituais ligados à crosta terrestre. Assim, não se preocupe em demasia. Será um colaborador nosso e, para tal, ligaremos você diretamente às mentes espirituais assim que encarnar. Orientarei você sobre suas dúvidas durante toda a sua vida nesta encarnação. Espero que aceite mais essa tarefa necessária ao seu crescimento espiritual, através do auxílio direto à humanidade que ainda se encontra em desenvolvimento emocional. Verá que seus pacientes não conseguiram se equilibrar durante o tratamento sob nossa orientação quando desencarnados. Portanto, foi necessário o recurso do magnetismo material, a fim de deixá-los mais acessíveis, por meio de um tratamento lento, oferecendo-lhes uma chance restrita de apurarem a percepção do ego. Não se intimide em perguntar sobre essa nossa parceria e o que sente diante dessa proposta encarnatória. Mesmo que eu quisesse emitir o meu parecer, fui pego de surpresa. Antes de mais nada, pensei nas vantagens que eu teria, aprendendo muito mais do que auxiliando. Estaria muito envolvido com pacientes do tipo desequilibrados. Ademais, foi através da encarnação que havia adquirido tais experiências, apesar de serem desencarnados.
A projeção de suas dores e desafetos, resultantes dos erros do passado, mostrou nitidamente as consequências dessas desarmonias na alma. Sem presunção de minha parte, perguntei o motivo de terem me escolhido. Subitamente, pois eu mal havia saído de uma experiência carnal. Ela, com seu jeitinho meigo e firme, clareou minha mente, incentivando-me a seguir com os projetos da nova vida. Todos os detalhes foram definidos e mostrados em painéis, deixando à parte como as decisões relativas às atitudes morais que eu teria de tomar através do livre-arbítrio no decorrer da encarnação. Capítulo 6. O psiquiatra. Quando criança, me apeguei a uma babá que me acompanhava em todos os momentos, ajudando-me nos afazeres diários, desde as mais básicas, como de higiene às tarefas escolares. Era uma garotinha alegre e impaciente, que me desafiou em cada situação, ativando-me mentalmente a ter desenvoltura diante de problemas com rapidez, fator primordial para o meu preparo profissional. Ela gostava de testar minhas habilidades através de brincadeiras de dados. Ela apresentava erros e acertos para que eu raciocinasse o tempo todo. A astúcia e o raciocínio rápido não me deixavam perder, e ríamos de alegria ao vencer tais desafios. Infelizmente, ela adoeceu cedo e teve de interromper seu trabalho junto a mim. Apesar de sentir muito a sua ausência, logo, como já estava habituado, surgiu um novo desafio. Eu teria de me mudar a fim de melhorar meus estudos. Desta vez, ficaria longe de casa, da família, dos colegas de escola. Abriu-se um novo horizonte de desapego ao passado. Mesmo que eu quisesse mantê-las, a distância me separava das memórias da infância. Assim não restava mais nada além de limitar-me aos estudos. Sem recursos financeiros para desfrutar da vida de um adolescente, dediquei o tempo livre às pesquisas que me interessavam em particular, além das matérias da escola. Um dia, nesses momentos concentrados em pesquisas na biblioteca da escola, deparei-me com um livro cujo assunto dissertava a respeito de atitudes insanas de um grupo de pessoas. O autor relatava situações vivenciadas por 10 pessoas que pertenciam a nível diversificados de educação sociocultural. Uma crítica severa sobre resultados da educação influenciada por pais autoritários, desenvolvendo em suas crianças um estado de pânico e medo desde a infância, sendo que entre esses, 2 se autoflagelam até a morte antes de completarem a adolescência. Isso me chamou tanta atenção que mal dormi por uma semana, raciocinando os motivos pelo qual um ser implanta suas ideias, suas crenças, somente pelo prazer de exercer um controle sobre outros, com sua influência perniciosa do ego. Essa foi a minha primeira análise pessoal sobre a conduta humana desequilibrada. Decidi levar a fundo os estudos das razões que levam o ser humano a se moldar por livre escolha aos conceitos de outro ser, aparentemente mais forte, capaz de impor-lhe condições desejadas sobre outra pessoa, ainda que esta reaja contraditoriamente aos seus princípios. Levei essa ideia às discussões sérias com professores, que me fizeram calar em diversas ocasiões, advertindo-me do tipo de sistema educacional, como também das normas sociais em que vivíamos. Embora eu estivesse na condição de aprendiz, iniciando as primeiras séries gerais, minha mente, não satisfeita, corria avançando acima das diretrizes estabelecidas pelos mestres. A partir de meus questionamentos, fui rejeitado pelos colegas de classe, alegando que a minha exigência de informações prejudicava o andamento dos ensinamentos da turma, deixando-os em desvantagens, pois os professores apresentavam mais material do que o necessário. Foi também que apareceu meu primeiro desafio no relacionamento estudantil, enfrentando as rejeições, o desrespeito moral e o afastamento dos amigos. Breve reconheci estar me acostumando com as separações, afinal não via minha família havia 2 anos.
Isso foi uma abertura maior para dedicar-me inteiramente à pesquisa, a fim de encontrar uma resposta para as dúvidas do ego. Um dia, quando me encontrava na biblioteca, fui diretamente à bibliotecária perguntar-lhe sobre uma indicação de livros. Ela era uma senhora de meia idade que eu sempre via lendo enquanto trabalhava. Assim que lhe apresentei o assunto, ela, estarrecida, me perguntou quantos anos eu tinha, para certificar-se de que eu era um menino ainda, já com tais ideias específicas sobre o ser humano. Essa foi o segundo anjo que apareceu em minha vida. Ela abriu o espectro de conhecimento arquivado ali na biblioteca e a cada dia aparecia um livro novo sobre a mesa. Certo de que era um presente daquele anjo, fui devorando-os um a um. Se fosse para responder qual a idade mental eu tinha, em vez de minha idade cronológica, eu diria 30 anos à frente da minha geração. Pobre menino rebelde, mal sabia o que era viver, conhecia como viver com retidão. Os anos foram passando e de tempos em tempos eu visitava minha família, que para o espanto dos ancestrais, a cada visita minha, se assustava com as ideias avançadas. Percebendo o grau intelectual que eu atingira, meu pai se aproximou de mim, perguntando onde eu gostaria de estudar para que eu satisfizesse minha busca dentro de uma profissão. Não houve momento mais feliz em toda a minha existência quando lhe respondi que queria ser médico. Um sorriso imenso surgiu em seu rosto, muito mais envelhecido do que eu conseguia me lembrar. Então me disse: filho, vamos procurar uma faculdade de medicina para você. Farei de tudo para assegurar a sua vida futura nesta profissão. Em 2 anos, eu já estava frequentando a faculdade, feliz e trazendo mais felicidade à minha família, orgulhosa do filho prodigioso. Após encerrar as etapas de formações curriculares, completei com méritos os estágios necessários à prática da medicina e escolhi a psiquiatria como especialização. Todos os argumentos existentes em minha adolescência estavam sempre presentes em minhas buscas pelo tratamento dos pacientes. A tarefa de desvendar o mistério da mente humana se encontrava apenas no início, pois eu tinha pouca experiência nesse ramo na ocasião. Afinal, a prática ainda me faltava, restando-me somente as teorias, as quais minavam em minha mente. Iniciando o atendimento certa vez, preocupado com a falta de acesso direto aos históricos familiares de meus pacientes, indaguei ao diretor do hospital psiquiátrico onde me encontrava estagiando o motivo pelo qual não poderíamos conversar com os parentes dos pacientes, a fim de esclarecer um pouco mais os fatos marcantes ocorridos na infância ou na adolescência dos deles. Seria uma espécie de relatores para melhor analisarmos caso a caso e a conduta de cada um durante um período de vida. Isso nos esclareceria os detalhes de quando havia surgido precisamente a manifestação da doença em si. Diante de meus argumentos convincentes, o diretor aprovou a minha tentativa de explorar os assuntos diretamente com os responsáveis dos pacientes, mas a título de experiência somente. Com isso, eu deveria manter um sigilo àquela decisão especial para aqueles pacientes. Abracei o programa com especial atenção, pois ali estava a oportunidade de analisar o histórico de meus pacientes, iniciando uma conversa particular com seus representantes. Entre todos os entrevistados, a média de respostas de quando a doença se manifestou foi de quase na tenra idade. Alguns apresentavam distúrbios do sono, outros de agitações incontroláveis durante o descanso e convulsões sem motivo aparente. Mas nenhum dos pais ou parentes reconhecia o paciente como um doente desde então. O aparecimento da doença era súbito, mal sabiam o que estava ocorrendo com eles. Apresentavam momentos de distúrbios emocionais acompanhados de tristeza profunda. O motivo desconhecido pelo qual esses comportamentos surgiam deixava-os preocupados, receosos de deixá-los sem companhia. Na ocasião, a farmacologia andava a passos lentos e os métodos de tratamento
eram também muito rudimentares, a ponto de testarmos métodos sem obtermos resultados. Diante de tantas inseguranças, discutíamos entre nós, os médicos, decisões em conjunto para evitarmos erros nos tratamentos mais sérios. Todas essas situações acendiam incertezas quanto à minha fidelidade ao juramento de Hipócrates, de maneira que não havia outra opção a não ser contar com revelações do futuro, vindas em sonhos para a solução dos casos de insanidade. Um dia acordei recordando-me de certas elucidações vindas do além. Alguém havia me instruído no plano espiritual a respeito do tratamento, e ao retornar, lembrei-me de determinados direcionamentos. Eu deveria analisar cada quadro sintomático com uma atenção especial ao estado emocional apresentada pelo paciente, ao ser perguntado no momento de crise a sua sensação sentida ao ver uma luz, uma flor, um pássaro que cantava. Nós acreditávamos que os pacientes não percebiam o meio exterior naqueles difíceis momentos agitados, que só existia uma percepção da realidade interior de sua mente. Felizmente, a nossa equipe médica tinha um fator comum: buscarmos o bem-estar dos pacientes, além de possuirmos o mesmo interesse de investigar como chegar à estabilidade emocional deles. Assim que apresentei minha opção terapêutica, alertaram-me sobre a dificuldade que teríamos ao controlá-los durante esses questionamentos, visto que teríamos que aplicar uma dose mínima dos medicamentos controladores do humor, de forma a obtermos uma resposta raciocinada, coisa demasiadamente perigosa e sem o controle do paciente. Mesmo não sendo um experimento controlado, pedi permissão para que eu testasse em uma paciente adolescente, cujo perfil seria adequado por ter um tipo peculiar de comportamento. Ela apresentava crises espaçadas, requerendo somente 2 doses diárias ministradas por via oral. Após analisarmos os detalhes do primeiro encontro com essa adolescente, decidimos conduzir a pesquisa em espaço arejado, junto ao jardim, com a presença de 2 enfermeiros bem próximos, durante a estadia dela no hospital, o que lhe traria confiança e conforto naquele ambiente. Teríamos que caminhar ao redor das árvores para melhor acesso aos sons dos cantos de pássaros, como também expor a menina aos canteiros das flores, proporcionando-lhe agradável ambiência. Tudo organizado e aprovado, iniciamos a redução da dose para 1 vez à noite, somente por 2 dias consecutivos, de forma a reduzi-la na concentração sanguínea. Com isso, teríamos uma resposta cerebral mais próxima ao natural. Observamos sua reação sensorial no 2º dia, e então, assim que ela apresentou-se um pouco mais agitada, a conduzimos ao espaço externo alegando que iríamos passear pelo jardim e conversar. Iniciamos o diálogo sobre a sua percepção do ambiente, o canto dos pássaros, o que ela sentia ao ouvi-los e ao ver tanta beleza ao redor. Apesar de muito impaciente e apresentando tiques nervosos, semelhantes ao início de uma convulsão, respondia naturalmente às perguntas feitas por mim, que eram peculiares. Respondia que os pássaros tinham as suas dores, as flores causavam-lhe melancolia, mas as árvores lhe ofereciam proteção. Por isso pedia para se sentar ao chão abaixo delas. Infelizmente, foram instantes curtos. Não conseguimos ir muito além desses momentos, pois logo se levantou subitamente correndo sem direção e retornamos ao tratamento farmacológico anterior. Apesar de obtermos inusitadas respostas, interrompemos esse experimento para pesquisarmos a fundo os detalhes que nos faltou. Primeiro, como analisaríamos o que cada paciente apresentava na percepção sensorial do ambiente. Segundo, de que maneira reagiriam diante do desafio ambiental por eles sem controle. Terceiro, por qual motivo reagiriam com um comportamento agressivo em um ambiente de natureza suave, isento de ameaças sensoriais. Esse desconhecido mundo dos pensamentos e sensações despertaram desafios concretos
para que eu entendesse cada passo a ser dado com muita cautela. Embora as respostas fossem poucas, considerei-me satisfeito com o despertar de outras imprecisões. Restava-me mais uma dúvida: como eu iria entrar na mente de outra pessoa, atingindo essas arestas, sem conhecer o que se passava dentro de uma mente atordoada, manifestando sintomas exteriores basicamente insolúveis para o nosso pouco conhecimento psiquiátrico? Quanto mais eu raciocinava, menos acertava. Os anos se passaram. Após este último sonho inatingido, fiquei doente e acamado, devido ao estado febril induzindo alucinações. Experimentei momentos muito parecidos aos estados normais de meus pacientes psiquiátricos, como reações de nervosismo seguidas de alterações de humor, impossibilitando o controle dos sintomas e suas consequências provenientes daquele estado febril. Como se não bastassem esses desconfortos, vi imagens disformes em minha frente. Cada pessoa que entrava em meu quarto no hospital onde me encontravam em tratamento trazia consigo imagens flutuantes sobre suas cabeças, confessando seus pensamentos em forma de diálogos entre pessoas desconhecidas, porém, caracteres vivos projetados à minha frente. Cheguei a questionar os enfermeiros se estavam ministrando alucinógenos em meu prontuário. Na realidade, essas imagens não eram efeitos colaterais farmacológicos, mas produtos da mente humana plasmados na ambiência, tão reais que eu mal conseguia discernir a estrutura material humana dessas outras. Inconformado, eu perguntava aos presentes o que estava acontecendo. Me sentia na pele dos meus próprios pacientes. Recebia como respostas: você está imaginando coisas, isso não existe. Acalme-se que vai passar. Você está doente. E mais outras respostas. Quanto mais eu as ouvia, mais as imagens flutuantes pairavam sobre suas cabeças, revelando a pura verdade do que elas pensavam sobre mim, contradizendo tudo o que diziam. Experimentei sofrimentos intermináveis, e quanto mais eu curava os sintomas de minha doença, menos curava minhas alucinações, que se intensificaram dia a dia. Por conveniência, então, me acostumei com a presença constante delas me calando, deixando-as sem qualquer expressão ou verbalização. Claro, um psiquiatra vendo coisas imaginárias e intangíveis seria considerado mais um paciente, em vez de médico terapêutico. Retornando às minhas atividades profissionais, fiquei muito ocupado com os relatórios inacabados deixados sobre minha mesa, desde minha ausência, tentando atualizá-los dentro do consultório. Quando me dei conta, ao entrar na ala hospitalar, deparei-me com uma cena atordoante. Os pacientes que estavam deitados retinham uma outra imagem de si, que, projetada ao longo de seu corpo, mostrava os desajustes dos desafetos vividos em seus relacionamentos, apresentando os autores dentro das cenas causadoras daqueles sentimentos tortuosos contidos somente em suas mentes. Impressionante revelação. Eu desconhecia cada fato, mesmo tendo acompanhado cada um daqueles pacientes por anos. Os outros que caminham de um lado ao outro do quarto mostravam cenas que pulavam de uma cena a outra, como se estivessem em movimentos constantes, à medida que cada pensamento surgia por aquela mente, indefinindo como e quando havia sido gerado dentro do psique. Mesmo que eu quisesse fechar os olhos, essas cenas continuavam visíveis e constantes. Longe de duvidar delas, passei a acreditar em tudo o que eu via, e meu senso de pesquisador deixou acontecer uma série de anotações que ajudaram a iniciar uma nova fase de terapias sigilosas, é claro, com inesperados resultados benéficos aos pacientes. Difícil se tornou descrever, em relatórios baseados na terapêutica tradicionalista, as inexplicáveis mudanças comportamentais que os pacientes apresentavam em curto período de terapia cognitiva comportamental, método que busca entender a forma como o ser humano interpreta os acontecimentos e como eles o afetam. Não existente na época nos consultórios. Se eu estivesse me vendo frente a frente,
diante dos meus próprios pensamentos flutuantes, diria que o meu ego inflado estava afetando radicalmente o senso pesquisador que havia me conduzido desde a infância aos atuais estágios de profissional maduro. Eu me controlava ao ver as imagens dos pacientes. Por outro lado, admirava todas as expressões dos sentimentos como as dores, decepções, rejeições, autoculpa, como outras e aceitações do próprio ego. Tudo o que eu via me fascinava, como se eu estivesse abrindo o cérebro deles e vendo por dentro as interligações sensoriais e suas manifestações, as quais repercutiam em comportamento doentio e descontrolado. Capítulo 7. A psicoterapia pelas imagens. Como todos os resultados seguiam em progresso na nova terapia em curso, em que eu tinha total segurança, ciente da verdade em que elas se apresentavam diante de mim, passei a conquistar mais pacientes, que no decorrer da terapia tinham uma melhora incomparável aos que haviam se submetido através do tratamento alopático. Assim, o rumo da terapia tomava uma nova direção, considerando a influência que o ambiente exerce sobre a psique do ser humano, induzindo respostas positivas ou negativas comportamentais. O primeiro caso inesquecível foi de um paciente que, durante a sessão terapêutica, se aproximou bem perto de mim, aos meus ouvidos, dizendo em tom ameaçador que eu não iria conseguir resolver o seu problema, a não ser que eu o matasse. Esse grande desafio me lançou num impulso ao infinito. Desejei retornar às épocas de minha adolescência, quando qualquer inspiração era um motivo óbvio de buscar a elaboração de um tratado, através de estudos e discussões. Nesse dia, esse desafio reformulou instantaneamente as minhas ideias geniais escondidas como reservas. Aceitei o desafio calmamente, replicando firmemente: vamos fazer um pacto? Você me conta um dos seus segredos mais íntimos e eu lhe descrevo a história em detalhes. No mesmo instante, de sua mente surgiu uma onda colorida cercando sua cabeça. De cada ponto luminoso despontavam alguns personagens masculinos, conversando em tom alto, irritados e ao mesmo tempo indignados, devido a uma injustiça cometida por um deles, que havia traído a confiança dos outros. Agrediram-se fisicamente, resultando na morte de um deles por acidente, uma fatalidade, caindo a culpa sobre um deles que foi julgado e levado ao cárcere pelo resto de sua vida. Como resultado desse mal-entendido, todos que estavam presentes carregaram um peso de consciência, levando uma vida de remorsos, e um deles era o meu paciente. Ele desenvolveu uma autoculpa, atormentando em conflito dia e noite. Sua atitude de covardia levou-o à autopunição, por ter se envolvido em tão cruel mal-entendido e não ter salvado a vida de seu amigo. Assim que terminei a leitura de sua história de vida, direcionei-me a ele perguntando: qual é o seu segredo? Ele, dissimulando sua resposta, contou-me outra versão, encobrindo a sua dor causada pela culpa. Antes mesmo que ele continuasse, levantei-me por detrás da mesa e segui até a poltrona onde se encontrava acomodado e falei bem paternalmente: a culpa não foi de nenhum de vocês. Acidentes acontecem. Vocês deveriam ter contado realmente o que ocorreu, provando a inocência de seu amigo. Aquele senhor explodiu em lágrimas, soluçando compulsivamente como uma criança. Pelo grande esforço desse sofrimento em desabafo, adormeceu. Mais uma vez, a imagem que eu via foi comprovada através do estado relaxado, relatando uma condição de liberdade emocional leve e descontraída. Aliás, após essa revelação, as imagens dessa história desapareceram por completo, como se aquele sofrimento se diluísse subitamente. Embora eu estivesse curioso, fui cauteloso com a repercussão que poderia ter causado em meu paciente. Assim, aguardei calmamente até que ele despertasse. Quando abri os olhos, me viu ali em sua frente, velando-lhe o sono. Levantou-se em um pulo, correu até onde eu estava e gritou: você é o meu salvador, estou curado.
Com toda certeza não havia feito nenhum milagre. Estava bem nítido que ele ainda não havia se curado. Ele requeria mais atenção e cuidados terapêuticos, mas havíamos ultrapassado uma grande etapa. A próxima tentativa dessa terapêutica inovadora, por meio da projeção de imagens, aconteceu sem muita programação. Uma paciente havia se descontrolado no pátio de lazer, quando fomos chamados às pressas para contê-la. Enquanto ela se debatia agressivamente, utilizei recursos imediatos, mas sem resultado. A segunda alternativa foi sem sucesso. Não tive outra opção senão recorrer à observação das imagens. Estas também não me indicaram uma solução, pois se apresentaram confusas pelo estado de descontrole emocional em que essa paciente se encontrava. Então não tive uma alternativa. Apelei para a correção. Os enfermeiros envolveram-na em camisa de força, até que se acalmasse, quando pude ter uma conversa séria ao nível de suas alucinações. Descrevi-lhe como ela se sentia e a razão por que sofria. Contei-lhe todos os detalhes que eu via plasmado ali ao vivo, mas ela desacreditou de tudo que havia lhe dito, pois sua realidade estava deturpada pela autopunição, fazendo-lhe cair em descrença de tudo o que estava ocorrendo ao seu redor. Sua mente, entorpecida pela raiva, rancor e conflitos comprometedores, retardava qualquer avanço necessário ao tratamento terapêutico. Nesse dia nada pude fazer para ajudá-la a não ser o uso dos sedativos. Aplicamos diversas tentativas para auxiliar essa paciente através desse processo novo terapêutico sigiloso, mas a distorção da realidade criada por ela em proteção à sua dor foi tão exacerbada a ponto de não discernir o que pensar, elaborar ideias, criar conceitos, discuti-los com lógica, sentir e descrever seus sentimentos. Nenhuma dessas opções eram-lhe comuns, sem referências da real vivência de um ser humano. Criou um hábito de atacar tudo ao seu redor, considerado desconhecido da sua realidade mental, como se tudo e todos fossem monstros agressores, reagindo na mesma intensidade contra os algozes, transformando suas atitudes humanas em respostas instintivas e animalescas. Esse foi o caso mais difícil que tivemos na ocasião. Mantinha-na somente sob o efeito de barbitúricos, mal conseguindo a terapia por diálogos, pois quando se encontrava alterada era impossível contê-la calada sem os gritos, e quando dosada, dormia por horas. Seu corpo já se apresentava em condições debilitadas, definhando, impossibilitando a ingestão de alimentos nas horas devidas, além do esforço físico de enrijecer-se quando se posicionava na defensiva, o que fez com que perdesse muito peso, diminuindo sua resistência imunológica. Em poucos anos veio a falecer. Apesar de todos os esforços da equipe médica e dos enfermeiros em manter a segurança dos pacientes, não dispunhamos de recursos financeiros suficientes para estabelecer uma pesquisa no local, facilitando o auxílio de perto. Contávamos com o acesso literário e os recursos das experiências já testadas em hospitais conhecidos, nada além. Sofremos perdas de muitos pacientes que morriam por não possuirmos os recursos tecnológicos e pela ausência de conhecimento avançado nos métodos terapêuticos. Escassos eram os medicamentos supridores para a proteína cerebral. O que tínhamos era uma imensa vontade de auxiliar os nossos meninos, como os chamavam, dentro de nossas limitações catedráticas. Por isso, eu não hesitei em utilizar o único recurso que eu dispunha, utilizar as vantagens de ver as imagens projetadas pela mente deles. Assim, parcialmente, eu consegui algum progresso. Mesmo que eu buscasse uma das relações da origem comportamental através dos compêndios dentro da psiquiatria, não haveria uma teoria explicativa sobre essas imagens, nem eu tinha recursos metodológicos que provariam o projeto terapêutico e seus resultados tão imediatos. Aceitei o fato de que eu não deveria comentar ou relatar em laudos o processo do tratamento. Mesmo assim, tomei como recurso anotações pessoais, onde eu me baseava em suposições
a partir de uma experiência empírica, deixando claramente não ser uma tese com comprovações científicas. Quando eu apresentei esses registros à equipe médica, observei cada resposta projetada de suas mentes, a descrença total, a conclusão final de que todos eles achavam que eu estava mais doente do que os próprios pacientes. Decepcionado, decidi que não resolveria explicar ou insistir em explanações. Calei-me, permitindo que apresentassem suas opiniões. Apenas um dos companheiros argumentou positivamente, dizendo ser um projeto interessante e futurista, que deveríamos nos preocupar com o nosso presente, além de focarmos nos recursos da atualidade. Como foi difícil enfrentar a realidade em que vivíamos, eu com esses estudos maravilhosos em minha frente, impossibilitado de provar a veracidade do que eu via diante dos meus olhos. Apesar disso tudo, segui em frente tratando os pacientes em particular. Aprimorei a maneira de explorar a psique dos pacientes, dissertando histórias, as que eu via na projeção, de maneira a fazer com que o paciente destacasse sua vivência, comparativamente, trazendo à tona as impressões imersas em suas mentes, que eram os motivos reais de tantos desafetos, decepções em torno dos relacionamentos afetivos. Descrevi os detalhes de cada realidade vivenciada novamente, através das histórias contadas, acompanhada por dores profundas armazenadas na mente. Um desses pacientes atribuiu a autoria de uma das mais impressionantes visões à emoção diante de todas as expectativas não alcançadas, induzindo ao descontrole de suas atitudes repetitivas sobre seus erros e desacertos procedentes deles. Um círculo vicioso de autonegação e censura destruiu sua autoconfiança, tornando-se impotente diante de tanta repreensão. Além da existente técnica de eletrochoques e os primeiros estudos dos alucinógenos, não havia um método desenvolvido para se conseguir elucidar os sentimentos tão camuflados dentro dessa mente. Portanto, eu mesmo não sabia o que aplicar em contestação para que a ciência acreditasse em meus relatórios. O fato é que me mantive firme em minhas pesquisas, atuando próximo aos pacientes, utilizando inovadas maneiras cada vez mais sutis de lidar com aquilo que eu via por meio das imagens, visando aprofundar intimamente a mente humana. A minha experiência assertiva com os pacientes garantiu-me observar também a respeito dos comportamentos dissimulados que existiam entre meus amigos e mesmo dentro de minha própria família. Garanti a minha presença junto a eles, manifestando interesse em ajudá-los a fim de restituir-lhe as crenças e orientando-os sobre a melhor conduta para amenizarem aquele relacionamento defensivo entre eles. Desenvolvendo a liberdade de expressão sincera e acolhida pelo afeto entre eles, a relação se tornara integral, gratificante, além de proporcionar um conforto ao coração. Meu tempo se esgotava como encarnado, devido à minha fragilidade física. Havia me dedicado por anos mais às pesquisas do que ao meu tratamento físico, gerando uma debilidade imunológica visivelmente demonstrada nas ligeiras mudanças climáticas. Sabendo dessa fragilidade corpórea, transferi meus apontamentos para um médico recém-formado no exterior, que me questionava interessadamente sobre o método terapêutico usado por mim. Admirado em saber como eu havia feito tantas evoluções em pacientes, ao passo que meus colegas não conseguiam ativamente progredir. A curiosidade nata me lembrava minha adolescência. Talvez por isso, despertei por sua habilidade e confiança. Dediquei a ele as minhas mais sigilosas pesquisas. Claro que sem mencionar as imagens que eu continuava a ver e que me levaram ao progresso do estudo da psicologia comportamental. Confirmei a cada passo dessas explanações, através de minha evidência, sua sinceridade e expectativas para esses projetos, além de conter uma capacidade de ir além da realidade. Possui uma habilidade nata no tratar com as pessoas, lidando tranquilamente com as mais fechadas,
portadoras de uma psique complexa. Finalmente, tive tempo suficiente para contar-lhe o meu segredo no final da minha vida. Descrevi-lhe as imagens que eu via sobre sua cabeça, ao raciocinar sobre qualquer assunto, de forma lúdica, mencionando jogos de adivinhação. Em todas elas, garanti a veracidade das imagens ditas. Assim, me despedi desse amigo, deixando-lhe um legado a cumprir. Capítulo 8. Conhecendo as normas da casa. Desde que desencarnei, fiquei alojada em uma comunidade de recém-chegados, os fresquinhos, como dizem por aqui. Era um alojamento bastante amplo, disposto em espaços para os leitos, acompanhados de mesinha lateral, em posição estratégica diante de janelas, para proporcionar entrada de luz, de onde podíamos desfrutar de uma vista linda dos jardins. O ambiente era limpo e claro, todos se vestiam de maneira igual, começando por essa não interferência dos trajes de costumes. Não nos sentíamos deslocados ou diferentes uns dos outros, o que nos reforçava a ideia de sermos irmãos. A sensação de sentirmos assim nos mantinha nos relacionamentos com simplicidade, sem influência ou ostentação material. Todos ali eram muito disciplinados, a começar pelos horários específicos de acordarmos para caminharmos ao ar livre, onde absorvíamos as vibrações locais. Mais tarde vim a saber que essas vibrações da natureza eram refazimentos energéticos pontuais, específicos para cada um, atribuídas com a lei da atração. Nós éramos atraídos na direção de determinados locais, diante de pontos de energias que mais nos beneficiavam, saindo dali renovados. Em seguida nos reunimos no refeitório. A organização local era admirável. Assim que chegássemos à entrada, recebíamos um crachá de identificação determinando onde nos sentarmos, o tipo de refeição e orientando-nos sobre qual atividade próxima deveríamos seguir. Éramos diferenciados através de cores, tudo muito organizado e funcionando. A cada dia nos encontrávamos no hall de entrada e seguíamos em grupos determinados pelas cores. Eu ficava fascinado com a facilidade de encontrar os companheiros sem tumulto ou confusão, além da compreensão dos coordenadores, sempre tranquilos, a nos orientar onde ir, o que fazer e etc. As cores determinavam o tempo de duração da atividade correspondente, o intervalo de descanso ou se deveríamos retornar ao alojamento. Quando estávamos cansados, era servido um coquetel suave e refrescante. Relaxávamos uns minutos e estávamos prontos para continuar. De todas as atividades iniciais de que eu participei, a que mais me atraiu e deu muito prazer foi a de contar histórias para grupos de crianças. Sentávamos ao redor de uma clareira ao capim baixinho, cantávamos músicas de crianças e logo a orientadora iniciava as histórias alegres para descontrairmos. Batíamos palmas para quem se apresentasse, representando os personagens da história. Ríamos muito com as crianças, passando momentos muito alegres e felizes. Assim esquecíamos o passado e os nossos vínculos deixados na encarnação. As outras etapas que seguíamos sob cores diferentes já se encontravam em estado mais avançado de adaptação local. As atividades guiadas exigiam mais atenção, algumas com bastante esforço mental. Dentre elas, tínhamos que nos lembrar de situações que deixamos de executar quando encarnados e gostaríamos de voltar atrás para tal. Nesses dias, éramos poucos colegas, nos reunimos em salas de tetos altos, bem amplas arredondadas, com telões à nossa frente. À medida que descrevíamos os fatos recordados, projetava-se nesse telão somente a situação desejada, com o intuito de considerarmos o motivo de não a termos feito somente. Como éramos fresquinhos, não haveria possibilidade de passar por uma autoanálise, e sim mera reflexão. Mesmo assim, nos sentíamos cansados. O que se apresentava nessas reuniões não era invasivo e longe de censuras, embora desafiante. Orientava-nos sem repreensão ou julgamentos ameaçadores. Dedicávamos
as responsabilidades de manutenção do alojamento. Tínhamos estudos teóricos sobre o comportamento espiritual, sem prática a princípio, pois éramos ainda imaturos, não estávamos preparados em nossa constituição corpórea a lidar com a força da mente sobre as energias locais. Aprendemos sobre a meditação, base principal para que tivéssemos habilidade de volitar, coisa que alguns já apresentavam com maior facilidade assim que iniciaram a atividade. Eu só apreciava a situação em si, mas interessado no comportamento de cada um, o tempo que eles levavam para absorver todas aquelas informações. Encontrei-me na mesma condição analítica de quando eu podia ver imagens de pensamentos, mas ali parecia meio difícil acontecer. Em todas as aulas e atividades, éramos muito bem acolhidos, com muito carinho de todos os responsáveis e coordenadores dos grupos. Embora eu fosse muito atento a tudo, meu organismo frágil ainda clamava ajuda, e eu seguia em tratamento com banhos de luzes e ervas, sessões de passes localizados no tórax e cérebro, fragilizados pela doença adquirida, mas nada sério, insuperável. Assim que retornava do tratamento era um novo homem e logo me direcionava às atividades. Interessante que eu nunca havia me interessado por música até assistirmos às mais belas peças musicais da humanidade, despertando em mim uma ligeira atração. Observei que as cores mais fortes, representativas das atividades como marrom, roxo ou dourado, continham um treinamento mais aprimorado, e quem estivesse neles, participando já se encontrava no alojamento havia meses, antes da maioria de nós, os fresquinhos. Porém, não discutíamos a possibilidade de solicitar um adiantamento. O respeito às ordens era natural e espontâneo, e não apresentávamos rebeldia ou questionamentos contraditórios a elas. Às vezes eu me deparava comparando-me com a minha vida encarnada, interrogando por que, ao entrarmos na matéria física, desencadeasse um processo de limitação de nossas mentes a um cérebro narcisista e individualista, transformando-nos em pessoas egocêntricas, a ponto de duvidarmos de tudo e todos, capazes de eliminar qualquer ideia contrária à nossa pelo simples fato de existir em outro cérebro. Porém, ao chegarmos no mundo maior, as nossas mentes são deslocadas das limitações impostas e recebemos realisticamente as determinações dos mais superiores, aceitando-as tranquilamente, sem contestarmos as novas chamadas, executando-as em paz com todo respeito. Quantas vezes já desencarnamos, reciclando os conceitos por esse processo de adaptação ao meio, estudando e reestudando, e mesmo assim somos insuficientes, incapazes de libertar nossas mentes do ego atraído por pensamentos impostos invasivos, agressores, destruidores da paz e das reflexões edificantes. Assim que nós, espíritos, incorporamos uma matéria mais densa, ficamos sujeitos à interferência dessa matéria, resultando em alteração limitada do aprendizado prévio, atribuída ao nosso comando mental. Benditos os que retêm sua memória corpórea a intenção de modificar-se, mesmo sob essas condições adversas. Capítulo 9. Reconstruindo a mente. Um lindo dia surgiu através de minha janela, acordando-me e trazendo a esperança de uma nova jornada por vir. Eu sabia que iria receber uma nova cor e, ansioso, aguardava na porta do refeitório o crachá tão esperado. Ali estava a cor dourada, representando tarefas árduas. Fiquei tão empolgado que nem me toquei para a qualidade de minha refeição. Segui feliz com a cor até receber a bandeja com alimentos, um suco de cor azulada, uma sopa esverdeada acompanhada de papa feita de polpa de frutas. Assim que terminei a refeição deliciosa, me direcionei rapidamente até o saguão para os encontros com os coordenadores, que já nos aguardavam com suas vestes correspondentes às cores designadas. Era assim que os reconhecíamos.
Partimos imediatamente em direção ao lago próximo às habitações dos trabalhadores daquela colônia. Era uma linda paisagem, composta de flores coloridas, delimitando os canteiros por onde caminhávamos. Ao fundo estava o grande lago verde de águas profundas, mas pouco assustadoras, pois o fundo mostrava-se tão próximo pela sua clareza e cristalinas águas. Sim, esse ambiente atrativo era o local de nossa primeira aula de transformação do espírito de encarnado em espírito desencarnado. Até então, eu acreditava estar vivendo como desencarnado, quando nosso coordenador silenciosamente transformou-se em um senhor de idade avançada, com rugas no rosto bem aparentes. Seu corpo se curvou, diminuindo de tamanho a quase um terço, deixando a estrutura física de um atleta reverter-se em um idoso de quase 90 anos. De repente, lentamente se transformou em uma linda mulher de longos cabelos. Nós, espantados com mais essa novidade, aguardamos ansiosos pela próxima transformação, quando ele agachou-se, adotando a postura de um bebezinho engatinhando sobre o solo. Aí, ficamos mais assustados e questionamos como poderiam acontecer tais transformações de um ser em 3 outros completamente diferentes em gênero, sob o comando de sua mente. Ele continuou o retrocesso até voltar à forma conhecida por nós e respondeu calmamente que nossa mente é capaz de tudo, desde que se acredite no que realmente pode fazer, tendo prática no ato. E essa era a função daquele treinamento. Apesar de aparentemente complicado, aquilo era algo inteiramente possível acontecer para todos os espíritos. Iniciamos os exercícios movimentando objetos simples através do pensamento, focando na distância a percorrer e na velocidade deles. Parecíamos crianças brincando de bolinha de sabão, correndo e soprando atrás para que não caísse cedo ao chão. O segundo dia foi mais complicado, porque nosso instrutor fez desaparecer uma flor, desmaterializando-a. Porém, essa aula foi só demonstrativa, para que pudéssemos entender o poder que tínhamos em nossa concentração. Demonstrou quanta força seríamos capazes de produzir em um leve lance de olhar. Apesar de tanta habilidade demonstrada, sentíamos-nos um pouco fresquinhos para isso. Os exercícios foram seguidos em séries. No final de 10 aulas, nos sentimos aptos a exercer algumas atividades. O levitar já era bem suave. Plasmamos a roupa que desejávamos, somente naquele lugar, porque deveríamos manter o traje do alojamento. Porém, a transformação dos gêneros era ainda precoce de ser elaborada. O interessante é que já me sentia leve ao caminhar, quase nem precisava mais tocar o solo. Tínhamos normas a obedecer. Nunca deveríamos fazer essas atividades no alojamento para não inibir os outros mais recém-chegados, pois o tempo seria o responsável a lhes mostrar como aconteceu conosco. Os meus companheiros me convidaram para passear junto à natureza para treinarmos mais um pouco. Enquanto um auxiliava, os outros exercitavam o volitar. Assim, nos desenvolvemos rapidamente, sendo capazes de passar para novas etapas. Aprendemos a transpor barreiras densas, como passar através de rochas, penetrarmos em lagos sem molharmos ou ao menos usar os movimentos dos membros como na natação. O exercício que me fascinou foi o de sentir a fragrância de uma flor, sem me aproximar dela, apenas mentalizando a sua cor, a espécie, até mesmo visualizando o local onde eu a havia encontrado. Após as aulas, retornávamos ao alojamento onde ficamos desfrutando o relaxamento. Apesar de descontraído, meus pensamentos voltavam-se à análise de minha encarnação. Permanecia grande dúvida sobre a evidência dos pensamentos alheios. Qual seria o motivo pelo qual não conseguia desvendar o pensamento dos meus companheiros ou dos coordenadores naquele ambiente? Além disso, indagava o paradeiro de minha família já falecida. Almejava encontrá-la. Onde estaria minha amiga Jensen? Embora eu me perguntasse quando seria capaz de solucionar essas dúvidas, atribuía estarem relacionadas ao processo de descoberta de minha mente, por eu estar submetido ainda ao treinamento mental. Surpreendentemente, recebi uma visita de meu instrutor.
exatamente naquele instante em que meditava sobre esses conceitos. Ele penetrou suavemente no ambiente, convidando delicadamente para que eu acompanhasse até a sala de apresentações. Prestativamente levantei-me e o segui curioso. A primeira coisa que me disse foi que eu tivesse paciência. Em particular, precisava de tranquilidade nesta fase, para desenvolver a mente a ponto de me comunicar através de vibrações. Só a partir daí, estaria pronto a ler as mentes. Pediu que eu mentalizasse a minha família, e suas imagens instantaneamente se projetaram sobre a tela localizada na sala onde estávamos. Meu pai, em outra colônia de refazimento, após seu desencarne como meu pai, havia passado por uma encarnação curta, então transferido para o tratamento devido às lesões causadas em encarnações anteriores. As subsequentes encarnações não tinham sido suficientes para sanar as consequências que o vício do ópio deixou em sua matriz energética, danificando sua base estrutural da sequência neuronal, por um motivo pelo qual ele ficou suscetível a doenças neuronais. Minha mãe, por sua vez, se encontrava imersa na carne, tentando ressarcir os débitos adquiridos em massa. Estava como uma religiosa ativista de razões sociais. O restante dos meus parentes se dispersou em países diversos. Essas informações serviram para ordenar minha mente, para enfrentar novas etapas, submetendo-me a treinamentos e mais treinamentos. Mas ainda restava a resposta para as evidências, o motivo pelo qual eu conseguia visualizá-las somente na condição de encarnado. De repente, surge na entrada do salão Jensen, como sempre, vibrante e suave para responder essa questão. Esclareceu-me que, diante da influência do magnetismo material, as vibrações do pensamento emitidas sofrem interferência, adquirindo mais formas de consistências materiais, dispondo a visibilidade pelo sensível a essas vibrações. O mesmo poderá ocorrer quando eu estiver em visita à superfície terrestre. Porém, no plano onde estávamos, teria de exercer um treinamento específico de reformulação mental, de maneira a educar a concentração mental, para não ver todas as imagens projetadas. Para tal, eu seria testado tanto em minha moral quanto por manter o comportamento reto diante dos problemas individuais dos espíritos. Explicou-me que cada um de nós traz suas histórias gravadas na mente, de forma a projetarem-nas continuamente sobre o ambiente, podendo influenciar diretamente a quem estiver partilhando esses pensamentos. Por esse motivo, aprendemos a selecionar o que precisamos ou não ver. Além do mais, há um controle da qualidade na ambiência local, pelos responsáveis da harmonia ecológica da colônia. Dessa forma, podemos desfrutar dos ambientes agradáveis, sem maiores preocupações. Continuou sua instrução dizendo: seu próximo estágio envolverá estudos sobre moral, respeito coletivo, liberdade de expressão utilizando ondas mentais. Será submetido a exames de conduta dentro dos princípios éticos entre espíritos encarnados e desencarnados. Isso quer dizer que quando estiver na presença do encarnado, não deverá exercer influência de suas vibrações sobre livre-arbítrio deste, mesmo que conheça as atitudes do encarnado em questão, vistas através das projeções mentais. Prepare-se para monitorar médios em trabalhos comunitários, utilizando todas as manifestações vibracionais a nível mental. Portanto, dedique-se aos estudos e reconstrua sua mente para ser um bom mentor. Capítulo 10. Abrindo as fronteiras. Quando descobri a importância do controle dos pensamentos, iniciei um processo de autoanálise, avaliando se minha conduta representava fielmente o que minha mente gerava. Se meus pensamentos transpareciam as atitudes, pois sei muito bem, pela minha experiência com a vidência, o quanto enganamos a nós mesmos ao enfrentarmos um ego ferido. Agora, mais do que nunca, eu precisava do controle mental. Estava me especializando no treinamento de emissão de ondas de pensamento, tanto a curta quanto a longa distâncias. As orientações recebidas eram de ampliarmos a força das vibrações lentamente através de exercícios simples. O coordenador nos dava diretrizes, iniciando com uma modificação da trajetória de uma folha caída ao solo.
alterando a direção de sua ponta, invertendo-a de frente para trás. Descrever essa ação simples é muito fácil, mas para um aprendiz fresquinho que suava frio e quente, adotando todas as posições viáveis perto desse alvo na tentativa de movê-la, meu pensamento viajava, cruelmente, mergulhando dentro do meu ego, em busca das desinências cabíveis para expressar minha incompetência naquele momento. Após tanto esforço, não percebi que o tempo do primeiro treinamento encerrava, deixando-nos uma certa frustração de aprendizes. Como tínhamos um instrutor experiente, ele, percebendo o grau de dificuldades que enfrentávamos, alertou-nos para não nos voltar tanto para a resposta negativa do que aconteceu naquele momento. Ele consolou-nos, incentivando-nos em próximas oportunidades do sucesso nos dias seguintes. Assim foi durante alguns dias. Exercitamos o movimento da folha, seguida de objetos mais densos e maiores. Éramos ao todo 5 senhores sérios dedicados, cada um trazendo expectativas diversas para aquele treinamento. No meu caso, aguardava um desenvolvimento mais rápido, embora eu estivesse sempre retrocedendo, porque a ânsia de progredir interrompia o controle do meu pensamento, impedindo a extensão da força mental. Com isso, tínhamos sessões terapêuticas de apoio, para que conduzissem-nos ao controle emocional ideal, mantendo o equilíbrio, que é a base estrutural do exercício a que nós nos destinávamos. Após vencermos cada uma das sessões, tínhamos momentos de descanso mental, tranquilos, com nossas mentes vazias de preocupações. Porém, esses relaxamentos não duravam muito, pois a competência de nosso instrutor entrava desafiando-nos a cada segundo. Inesperadamente, eis que surge diante de nossos olhos sobre um tronco flutuante, pairando sobre nossas cabeças, dando o seguinte comando: vocês agora juntos, foquem na base desse tronco de maneira a me fazer descer suavemente, juntamente com esse tronco. Primeiramente, pensem na maneira com que viraram aquela folha. Assim reproduzam o mesmo movimento, lembrando de que a folha é leve e fácil de mover. Foi o maior estímulo ouvido naquele momento, pois se havíamos conseguido atingir a folha individualmente, poderíamos mover agora juntos, o mestre sobre o tronco. Porém, a preocupação geral era em derrubarmos o mestre daquele tronco. Deduzimos que, se ele se arriscou, possivelmente acreditava sermos capazes de tal façanha. Focamos com toda a atenção na ponta da folha, que não era folha, e reviramos de uma vez, o que fez nosso instrutor virar de cabeça para baixo. Que vexame! Ao mesmo tempo, que susto levamos! Imediatamente o mestre nos orientou a virar a outra proximidade, de maneira a não interrompermos o nosso pensamento. Seguimos nos concentrando de acordo com a orientação dele e finalmente o assentamos no solo lentamente. Apesar do susto, a aula foi muito proveitosa e agradável, pois serviu de relaxamento entre nós, que até então levávamos muito a sério tudo pelo que passávamos. Essa experiência nos aproximou um dos outros, proporcionando união dos pensamentos, facilitando os próximos desafios. Os dias seguintes foram cheios de novidades. Avançamos com a oportunidade de mover certos objetos localizados mais distantes. Treinamos como envolver um material sólido com outros mais flexíveis. Por último, aprendemos a deslocar uma quantidade de água de um recipiente, deixando-a parar sobre o ar, sem derramar uma gota no chão. Porém, ainda havia uma certa insegurança em utilizarmos nossos pensamentos, estimulando outros seres, como certos animais mais sensíveis às vibrações do ambiente, capazes de captarem e reconhecerem as emoções. Essa tarefa extremamente difícil de executar levou-nos a meses de tentativas diárias. Interroguei quantos anos eu levaria para comunicar-me com pessoas através de meus pensamentos. Com toda certeza, esse treinamento foi muito longo. A princípio, emitíamos ondas de vibrações uns aos outros, atribuindo um comando simples de sorrir, virar a cabeça, levantar um braço, mexer um pé, embora fosse meio intrigante, pois nossos companheiros já entendiam os comandos antecipadamente. Assim não nos asseguravam de obtermos um comando completo. Os seguintes estudos envolviam aulas teóricas de ondas e vibrações, como também aulas de anatomia e fisiologia,
muito diferente das que havia estudado na faculdade de medicina quando encarnado. Tínhamos que atuar diretamente na rede energética, transformando os comandos vibratórios em ação magnética. Nossas aulas práticas aconteciam em laboratórios virtuais, com máquinas de ondas magnéticas. Assim podíamos simular um comando desde sua origem ao resultado efetivo. Além das atividades catedráticas, interagíamos com médios e seus respectivos mentores, assistindo aos fenômenos ao vivo, a fim de estabelecermos a conexão indutor-receptor. Eu ficava fascinado com a habilidade com que se comunicavam tão facilmente. O que eu desconhecia até então era que essa facilidade é relativa ao tempo de dedicação que ambos levaram para atingir tal sintonia vibracional. Somente vim a perceber isso quando tive meu primeiro estágio como médium, dedicada, que me motivou a estudar detalhadamente esta conexão maravilhosa, realizada com esforço enorme das partes, através de tentativas entre erros e acertos. Nós tínhamos algumas tarefas diferentes para cada participante do grupo. Nesse estágio era-nos permitido a escolha de uma dessas. As outras 3 seriam determinadas pela coordenação, variadas dependentes da primeira escolha. Nessa ocasião, minha querida amiga Jansen se aproximou auxiliando-me para que eu conseguisse entender a conexão existente nessas transmissões, marcando a evidência do conhecimento mútuo como a maneira mais fácil de haver a troca de vibrações entre os mentalizadores. Demonstrou claramente como ela se aproximava de minha mente, conectando nossas ligações de ondas mentais para acontecer a transmissão de ideias. Esclareceu que, para isso, eu deveria conviver assistindo diretamente à conduta do comunicante em quase todas as situações reais, anotando seu comportamento diversificado para cada desafio. Além de estar presente, antes de iniciar qualquer comunicação, eu deveria medir a intensidade de ondas em que a resposta era desencadeada ao desenrolar de suas reações. Imaginem que tarefa árdua. Eu teria que assistir às experiências diariamente dessa pessoa, analisando seu comportamento através das ondas emitidas pela sequência de pensamentos. Uma experiência bem próxima das vivenciadas com meus pacientes ocorrido em tal encarnação. Avaliando todas as experiências adquiridas, quer sejam encarnados ou não em qualquer época, não devemos abster-nos de cada segundo visto ou vivido. Eles constituem os momentos mais preciosos, armazenados em nossa consciência e que servirão de base para experiências futuras. A escolha de um médio parceiro de atividades comunicativas é rigorosa para nós, valendo a princípio análises comportamentais geradas a partir de um impulso energético, levando em consideração se a intensidade da resposta corresponde ao impulso, tanto quanto sua velocidade condutora, a sua capacidade de absorção e a permanência dessa energia na mente dele. Um fator demasiadamente importante é a estabilidade emocional do médium naquele instante, por meio do qual se movimentam essas ações, para que as emoções não desvirtuem a qualidade da manifestação nesse processo complexo. Fascinado por todas essas variantes, dediquei meus estudos com muito rigor e seriedade. Apesar de ter tido experiências em auxiliar pacientes sob alteração comportamental por influências externas negativas, as quais permaneceram localizadas no subconsciente por anos, não conseguir ainda elicitar respostas positivas. Nós, comunicadores, somos induzidos a participar de estudos de análises funcionais para cada característica mediúnica. Submetemos as diversidades de estilos de manifestação no mesmo indivíduo, analisando por meio delas a característica principal da conexão no processo de comunicação, para que possamos priorizar a escolha do médium em determinadas tarefas. Através dessas informações iniciais, avaliamos com cautela a escolha metódica de um médium e estimamos em primeiro lugar a saúde física e mental intelectual, tendo como fator importante sua disponibilidade de tempo para dedicar à solicitação do mentor. É um grande erro justificar que o ser humano torna-se médium por escolha ou por acaso, como vimos. É complexo,
o envolvimento de habilidades e a capacidade de lidar essa integração na codificação de energias, transmitidas por meio de ações físicas ou intelectuais. Ponderemos que a presença de vibrações descontroladas pode ocasionar danos aos sentidos do ser humano, causando-lhe dependência, anulação de ideias próprias, lesões sérias da malha energética. Por esse motivo, somos monitorados e instruídos através de exercícios constantes, preparatórios para esta tarefa tão importante para toda a humanidade. Temos uma faculdade da mente disponibilizando aulas específicas para telemensagens, possibilitando a transmissão à distância ao médium em conexão e cuja finalidade é variada de acordo com a necessidade do médium diante de desafios. Podemos alertá-lo de interferências extrafísicas, protegê-lo, caso isso venha a acontecer antes de sua percepção, a tempo ágil de evitá-la. Temos acesso rápido aos seus pensamentos, a fim de doar energias complementares nos momentos de instabilidade emocional, principalmente quando ele se expõe a um público desconhecido. Nesse caso, o médium fica suscetível a várias emissões de pensamentos, podendo interferir em sua mudança comportamental. Trabalhamos com muita precisão e controle, caso aconteça, porventura, alguma interferência de nossa parte no processo de comunicação. Somos logo convertidos ao novo treinamento, visando a garantir a emissão neutra de nossas ideias ou sentimentos. Enquanto estamos recebendo subsídios, nunca deixamos o médium desprotegido. Substitutos mais experientes são incumbidos de imediato, assumindo o controle da intercomunicação desse médium. Em relevância ao nosso aperfeiçoamento na transmissão de algum conteúdo, além das técnicas adquiridas, são disponibilizados recursos de aparelhos específicos como apoio, representados em microdimensões, os quais estão destinados a ampliar a recepção do médium. Para que haja uma transmissão real do tópico dissertativo, evidenciam-se exposições prévias, por meio de projeções em tela, na presença do médium desdobrado, com tanta exatidão que essas imagens permanecem gravadas em sua mente perispiritual. Dessa forma, garantindo-lhe a memorização do assunto e certificando de estar disponível a qualquer tempo com clareza. Embora todo o planejamento prévio seja sem variantes, temos uma interferência natural, o fator preponderante dos compromissos afetivos passíveis de alterar o estado emocional do médium, já que, inevitavelmente, parte de sua percepção limita-se a quase 50%. Por essa razão, contamos com a orientação de seu mentor, capaz de a cada instante relatar a condição emocional exata em que seu protegido se encontra, de maneira a retificarmos ou acrescentarmos recursos especiais durante a nossa comunicação. Assim, a seleção de um médium envolve uma pesquisa meticulosa, dentre uma lista de opções no setor de arquivos reencarnatórios, ordenando critérios de transparência na reprodução das ideias ou emissão das imagens fidedignas, nomeando algumas características de um perfil flexível e adaptável a certos valores não facilmente emotivos, desperto para culturas variadas, com uma linguagem simples acessível ao público básico, com disponibilidade ampla de tempo, habilidade de corrigir erros naturalmente sem retroceder, empregar um conhecimento técnico de mediunidade e manifestar abertura ao recepcionar fatos desconhecidos. Aprendemos que a facilidade da comunicação mediúnica se dá pela interação entre as ideias, seguida de similaridade de interesses e sintonia vibratória. Além do mais, esse trabalho de contato exige muita atenção e equilíbrio de nossas energias, tornando-se exaustivo na demanda intensa de doação energética. Se não controlado, desencadeará um desperdício da captação mental na intercomunicação, seguido de ruptura das vibrações, causando danos na malha energética de ambos, comunicante e comunicador. Como consequência decorrente dessa falha, o médium em particular adquire um vício necessitando continuamente de reposição energética. A sua deficiência seletiva provoca dificuldades na identificação das vibrações, absorvendo qualquer qualidade. Por consequência,
retarda o reconhecimento natural da própria constância energética. Tal efeito conserva-se oscilando entre ondas curtas e longas, gerando numa carência de suprimento energético corporal para nutrir cada órgão, causa de deficiências e surgimento de doenças inexplicáveis na saúde. Quando esse efeito reflete no aspecto da instabilidade emocional desse médium, ele se torna suscetível em ambientes cujas energias lhe são impossíveis de identificar. Ele absorve indiscriminadamente cada energia local, acumulando as emitidas pelos seres presentes, estabelecendo uma conexão estável de campo magnético negativo, favorável à intervenção das ideias dos espíritos não respeitosos, que através desse acoplamento mental dominam uma ligação obsessiva, desencadeando uma possível possessão. Quando analiso esses quadros de dependência energética entre os humanos, recordo-me de meus pacientes, responsabilizando seus parceiros ou parentes pela sua inconstância emocional, alegando falta de amor, de agradecimento ou reconhecimento pessoal. Reconheço que cada julgamento comportamental desses pacientes era proveniente da ausência de sintonia a nível energético, similar ao ocorrido na sintonia distorcida entre médium e comunicante. A relação de interação de afinidades, a leitura das energias geradas na conexão mental entre os seres e a sua aceitação, ou não advém da intensidade da recepção e de como se mantém essa interligação. Portanto, o conhecimento dessas verdades foi abrindo as fronteiras da mente, clareando a concepção de relacionamentos sob o prisma de emissões de ondas, dentre os quais podem ser positivas ou negativas, certo de que irão se afinar de uma maneira ou de outra, dependendo exclusivamente da ligação ideal para quem elas se manifestam. Capítulo 11. A viagem pelo campo da mente. Uma das primeiras tarefas que tivemos durante os estudos da mente humana, após treinarmos a conexão mental, surgiu no salão de comunicação intergaláctica. Em todas as eras da evolução humana, sempre existiram diretrizes por parte das entidades gerenciadoras do equilíbrio emocional da conduta moral dos encarnados. Durante as conferências de que participávamos, a maioria delas era planejada através de intervenções intergalácticas, focando em todos os aspectos o sucesso e o progresso evolutivo da humanidade, seja encarnada ou no plano espiritual. Determinaram certas atividades para os desencarnados em estudos como nós estamos, transmitirmos mensagens de cunho moral, com a emissão de comunicações diretamente através dos médios ou animicamente aos encarnados, para que a verdade desabroche em seus corações, orientando suas percepções sensoriais, capazes de suavizar mentes magnetizadas pelas energias densas da matéria. Daí a presença de inúmeros livros ou mensageiros psicofônicos, como também os intuitivos aptos a disponibilizarem comunicações de intuito moral e filosófico em todas as áreas, permitindo oportunidades de expressarem em diversos setores, nos estudos religiosos, intelectual ou científico. No entanto, a ciência ainda não se beneficiou diretamente com as transmissões entre os planos. Os estudiosos dessa prática passam por crivos rigorosos, especificamente no que tange à disciplina e à determinação pessoal de cada profissional. Assim, dentre as tarefas específicas voltadas a cada um de nós, tínhamos que escolhermos entre duas atividades. Para a realização de uma delas, precisaríamos estudar no laboratório de encarnações, onde analisaríamos o processo de seleção encarnatória de vários espíritos, desde a elaboração do corpo com os detalhes genéticos, como a aceitação das provas da evolução. A segunda tarefa seria a origem das encarnações e seu efeito sobre a próxima, o que a chamamos de viagem pelo tempo da mente humana. Fiquei fascinado pelo nobre tema e, ao mesmo tempo, curiosíssimo em desvendar as facetas da mente no decorrer das encarnações. Devo parecer estranho em dizer isso, como se eu fosse um ser desprovido dessas experiências. Afinal, sou eu mesmo um dos focos desses estudos. Nosso primeiro dia no departamento encarnatório
Começou com uma experiência espetacular. Adentramos uma sala de monitores sob a supervisão de 2 técnicos, que abriam por meio de mentalização cada tela. Estas se dispunham em tamanhos variando de 1 a 4 metros, de acordo com a apuração dos detalhes microscópicos. Um dos técnicos ali presentes direcionou a nossa atenção para um espírito reencarnante, que se encontrava já disposto na cânula de redução perispiritual havia alguns meses. Dissertou-nos superficialmente sobre as metas que ele haveria de alcançar no processo reencarnatório e apresentou-nos as variantes predeterminadas pelo próprio espírito para executá-las durante a reencarnação. Em seguida, nos mostrou alguns parâmetros que ele havia atingido, acumulados durante as encarnações, as quais deram a ele a liberdade de escolha, como a cultura em que estaria encarnado, a profissão que teria de seguir e a proximidade de alguns amigos carentes de resolverem mutuamente as poucas diferenças restantes entre eles. Porém, as dificuldades impostas pela limitação de sua própria faixa vibratória não foram expostas durante essa primeira apresentação. Sobre outra tela, o técnico projetou uma sequência de moldes físicos virtuais, maleáveis sob a influência de vibrações tanto mentais quanto ambientais. A título de prática demonstrativa, ele projetou suas ondas mentais sobre a forma humanoide, que de maneira imediata sofreu a alteração desejada, a nível da formulação modular do físico projetado. A cada vibração diferente que ele emitia intencionalmente, a forma física modificava-se em altura ou na dimensão horizontal. Essa simples apresentação instruiu-nos a manipularmos mentalmente a estrutura dos órgãos internos virtuais, concentrando-nos em algumas variantes sugeridas, por exemplo, a influência do álcool, o excesso alimentar, o excesso de esforços físicos. O tópico sobre as interferências emocionais seria assunto para as outras aulas. Todas essas informações que absorvíamos entravam em nossas mentes como um alimento. Exigiam ser ordenadas e dilaceradas minuciosamente, até atingirem o objetivo. No entanto, assistir a uma demonstração do procedimento e executá-lo requer do aprendiz uma devida atenção para o assunto principal. Era preciso fazer a seleção dos fatos mais fáceis, analisá-los individualmente e elaborar a execução de cada etapa para então realizá-la. Nesse processo, que aparentemente era simples, levei meses até fazê-lo acontecer. Prossegui com meus estudos, dedicando atenção exclusiva na interferência emocional sobre o efeito genético. No quanto à decepção de atitudes inesperadas, interfere para as alterações comportamentais, decompondo uma ligação cognitiva entre o desejo, a segurança e a autoafirmação, acarretando falhas na malha energética responsável pela interligação dos chakras cardíaco-coronário. Ao assegurar esse conteúdo, coletei temas variados associados a rejeições de pessoas abandonadas pela família, por um amor ou por amigos. Dentre esses relacionamentos próximos, todos experimentam reações emocionais extremistas, razão de serem armazenadas na malha energética, fixadas em pontos nítidos no centro de emoções, límbico, localizado abaixo do córtex cerebral. Mas antes desse sistema se instalar no corpo físico do ser encarnante, levantemos algumas variantes marcadas na malha do perispírito, as quais serão as determinantes para essa eficácia. Por exemplo, quão forte é a determinação desse espírito de superar desafios, o tempo de resposta reativa do tipo associativa, que se ordenou por várias experiências, a velocidade com que ele reage a todas as sensações vivenciadas. Isso determinará a sua absorção no sistema límbico, limitando as subsequentes influências diretamente na formação genética. Quando menciono a genética, refiro-me à elaboração não só do corpo físico, mas também do mental, que estão diretamente relacionados, influenciando na sua formação gestacional. Seguimos em nossas pesquisas acompanhando uma amostra grande de pessoas que estavam no processo reencarnatório. Previamente, analisamos a conduta do ser humano em sua complexidade,
por meio de diversas situações elaboradas no laboratório, clareando a teoria de ser ele um animal sociodependente, tentando provar a forma com que ele interage com a sociedade, condicionando emocionalmente ao convívio de outros seres. Chegamos à conclusão, portanto, de que a conduta social em grupo surge no momento em que é gerado. Conferimos a tese a partir do início das gestações, em que o espírito emite vibrações de acoplamento perispiritual à célula-mãe, estando ainda na cânula do plano extrafísico. Essas vibrações emanadas agrupam-se em torno dela e lentamente estabelecem um meio propício à transferência de impulsos magnéticos direcionados aos cromossomos. Microligações são originadas a partir de cromossomos em reação ao comando eletromagnético, adaptando-se aos moldes perispíriticos. Nesse complexo de ações, desencadeia-se uma formação de outras células, idênticas à matriz, até o momento sem uma característica diferenciada, continuando o processo de divisão celular em outras e outras, conhecida como fase de mórula. Nessa etapa, o espírito, estando ainda sob forte influência de sua mente, escolhe os impulsos determinantes de sua personalidade emocional, emitindo-as com determinação e segurança. A partir daí, as células seguem um trajeto de formação, fase conhecida como blastocisto. Do formato humano, sob a influência do perispírito por toda a sua extensão, igual a uma teia de aranha sutil em formação. Esse pequeno corpo em formação recebe irrigação da cavidade uterina, momento importante para os impulsos do sangue materno agregarem em torno do pequeno corpo. Essa irrigação proporciona o meio ideal por onde as vibrações do perispírito navegam, intensificando o magnetismo humano. É o estágio provedor para realizar as modificações genéticas do físico. Essa fase é de extrema importância pela susceptibilidade das vibrações, pois qualquer radiação ou ação química, qualquer sensação captada do meio onde pequeno ser em formação está subjugado, influenciará diretamente na sua codificação genética, a despeito da fortaleza ou fraqueza da mente perispiritual. Um exemplo de alteração na formação genética, independente do controle do perispírito, é a ingestão de drogas fluindo no sangue materno. Tais substâncias, ao serem filtradas para o sangue fetal, influenciarão diretamente na formação dos neurônios do feto, deformando o desenvolvimento da célula ou interferindo na divisão dela. O perispírito, nesse estágio, não tem força eletromagnética suficiente para intervir nessa má formação. Outro exemplo típico é a carência proteica nutricional do sangue materno, independentemente dos impulsos perispirituais na sua reestruturação. Contudo, a força do pensamento do espírito rege quase em sua totalidade a forma, gênero, funcionamento dos membros superiores e inferiores, saúde mental e dos órgãos e, principalmente, a personalidade emocional. Dentre todas as possibilidades anteriores, uma menção especial é a conduta emocional, um arquivo previamente armazenado no perispírito, que é transferido intacto ao novo corpo, reforçando a preocupação dos engenheiros intergalácticos de quão importante é o equilíbrio do espírito para a formação do novo corpo ao reencarnar. Muito de nós não temos oportunidades ou capacidade de sermos tratados no plano espiritual a ponto de equilibrarmos, resultando em encarnados mal-humorados, desestruturados, mal-amados, desconfiados, arredios, nervosos, irritados, produtos de sentimentos e emoções mal resolvidos. Essa crítica, estabelecida friamente por mim, acompanha soluções imediatistas, restituindo os valores do autoconhecimento e suas manifestações emocionais, enfrentando variadas condições não ideais. A priori, orientamos ao encarnado desdobrado do corpo ou intuitivamente conhecer-se, avaliando suas atitudes, destituindo-se dos julgamentos ou culpas, amar-se a si mesmo, reconhecendo-se um ser com capacidade mutável, capaz de desenvolver movimentos autoconfiáveis a níveis do ego, reconhecendo-se um ser em crescimento,
conservar a alegria desde a mais simples exposição à natureza, sorrir com sinceridade, apreciar as mudanças acreditando serem as melhores possíveis para o autocrescimento, controlar os excessos, impedir as substituições das carências emocionais, ser grato pela vida, ter compatibilidade de emoções com outros seres, apreciar todo e qualquer convívio com os seres humanos, os animais e os vegetais, contanto que se percam os princípios de autossobrevivência. Finalmente, acreditar que virão dias melhores.